terra como é no céu. Quem Ele é? Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és.
presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso.
você me deixou sem ar. Alucinante, eu não consigo parar de te amar. Como não me entregar, como não me apaixonar. Oh,
paz do Senhor, NTD, um forte abraço para você e se prepare para viajar na unção do Espírito Santo através dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Muita saudade de abraçar vocês, de ver cada um de vocês, né? Mas continue em oração, continue aí assistindo esses filmes, os filmes que a gente tem indicado, continue participando aí ativamente dos momentos aí de confraternização através do Zap, através do Zoom, através das videoconferências, através desses cultos online. Então, vamos aí continuar firme e forte, orando e pedindo a bênção de Deus para que logo, logo a gente possa estar todos na igreja, se abraçando, festejando, cultuando ao Senhor na casa de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está aqui em Romanos, capítulo 8, verso 14, de 14 a 17. Pega a sua Bíblia aí e vamos acompanhar. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que coisa linda, hein? Encerrando com o verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu quero falar um pouquinho dessa palavra, compartilhar com vocês, e nós temos aqui hoje, como vocês estão vendo, dois convidados jovens, o Gustavo. Boa noite, gente, a paz, saudade de vocês. E Leandra. Boa noite, gente, tudo bem? E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Olha o que o texto diz. O texto diz que, logo no primeiro verso, o verso 14, diz assim, ó: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção para o espírito de paternidade que Deus tem derramado sobre a terra nos últimos dias. Deus tem convocado os seus filhos a serem filhos, porque os filhos que somos nós, os seres humanos, não vemos mais Deus como Pai. E quem disse que nós podemos andar aqui como se não houvesse um Pai? Como se nós não tivéssemos um Pai? Quem falou que um filho não tem pai? Se é filho, automaticamente nós temos um pai. Mas a humanidade consegue ver apenas com os olhos físicos. Só enxerga o pai material, o pai físico, a mãe física, e esquece que nós temos um pai espiritual. Deus, o Criador de todas as coisas. Ele é pai. E não esqueça disso, você tem um pai, nós temos um pai. E esse é o tema da mensagem. Somos filhos de Deus. É extremamente importante reafirmar nos dias de hoje quem é o nosso pai. Muitas pessoas podem ter por pai o medo, a violência, a raiva, o ódio, né? E tantas coisas. Mas nós temos por pai Deus. Deus é o nosso Pai. Bom, e para reafirmar isso, nós vamos compartilhar isso aí com os nossos convidados. Mas antes eu quero falar. Esse texto aqui diz assim, ó: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqui começa a dar características de quem são os filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus automaticamente são filhos de Deus. Isso é Deus que fala, pela sua palavra. E o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Quer dizer, ser guiado pela palavra, que tem como regra a palavra de Deus, o amor a Deus, a fé em Deus, e tem como regra a palavra de Deus.
A palavra de Deus é a bússola para ele. Então esses são guiados pelo Espírito de Deus. E automaticamente Deus sentenciou, Deus bate o martelo. Esse é filho de Deus. Quem ouve e segue a direção do Espírito de Deus é filho de Deus. Olha que coisa linda. Mas muitas vezes nós somos guiados por tantas coisas, menos pela palavra, menos pelo Espírito de Deus. Quem é que guia você? Eu faço uma pergunta agora. Quem é o seu guia? Tem um louvor que diz assim: Jesus, meu guia é, amigo e protetor. É mais ou menos isso, né? Um louvorzinho muito antigo, um corinho muito maravilhoso e antigo. Mas vamos lá. Jesus é o meu guia. Jesus é o seu guia? Quem é que guia a sua vida? Quem é que guia o seu coração? Será que nós não estamos sendo guiados pelo mundo emocional? Quem é que guia a sua vida? Quem é a regra para a sua vida? É o medo? É a circunstância? É o que você vê? É o que nós estamos vivendo? Ou é o Espírito Santo de Deus? Ok? Então, a primeira coisa que diz aí no verso 14 é: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que característica. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Bom, em cima disso, eu quero trazer aqui 3 características de quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, segundo esse texto. Primeiro, diz assim: os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E primeira característica que o texto diz, é adotado. Interessante. Olha lá no verso 15, diz assim, ó: porque não recebesse o espírito de escravidão, para outra vez estar com temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos Abba Pai. Então no verso 15 diz que quem é filho de Deus é adotado por Deus. Olha que coisa linda, Leandro. Olha, Gustavo, adotado. Então a primeira característica é adotado. Aí eu quero falar sobre a palavra adotado. O que significa ser adotado? Vem da palavra adoção, né? E adoção significa aquele que por livre e espontânea vontade, ou seja, porque quer, adota uma criança dentro das leis, olha só, dentro das leis, e adota como filho legítimo, mesmo esse não sendo natural, não sendo de sua natureza. Olha que interessante. Então quer dizer, mesmo não sendo de natureza dele, ele adota por sua livre escolha dentro das leis. O texto está dizendo aqui, olha só, que Deus adota aqueles que andam de acordo com o Espírito de Deus, que são guiados pelo Espírito de Deus, que ouve. Então ele entra com a adoção, adota esses dentro da lei, por sua vontade, por sua escolha, por sua livre escolha, porque ele quer, e de acordo com as normas, de acordo com as leis, ele adota e faz com que essa pessoa, mesmo não sendo de sua natureza, olha só, não tendo a natureza dele, mas ele adota como se fosse filho legítimo. Meu Deus, hein? Aí eu queria que vocês compartilhassem comigo essa palavra, como Deus é bom. Mesmo nós, como pecadores que somos, Leandro, por exemplo, né? Ontem na nossa reunião nós tivemos um discipulado e a Leandro estava falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre o amor que as pessoas têm por um pai legítimo, né? Aqueles que têm um pai de verdade, que tem pai que infelizmente, né, põe filho no mundo e abandona. Mas tem muitos pais aí que representam o próprio Deus, que amam, que respeitam. Então, Leandra, olha que coisa linda, fala um pouquinho como você vê esse amor de Deus em adotar pessoas que não têm a natureza dele, é pecador, nós somos pecadores. Eu sou pecador. Você é, Leandra? Gustavo não, né? Então, Leandra, fala um pouquinho sobre essa coisa de
o amor de Deus de adotar as pessoas que não têm a natureza dele como filho legítimo. É o amor, né? Primeiro eu vou falar, é o amor. Não tem nem o que falar. Jesus, ele é o amor, ele veio para amar aqueles que estão carentes de Deus. É como eu estava falando para o pastor, e na reunião de ontem, que a gente, às vezes, somos ingratos com Deus, sabe? Primeiro eu vou fazer uma pergunta, que aqui Deus colocou na minha cachola. Com seu pai, sua mãe, assim, na terra, você é um bom filho ou um filho ruim? Porque qual é a diferença de você ser um filho ruim com seus pais e bom com Deus? Isso está nos mandamentos, você tem que obedecer seus pais. Então, já começa por aí. Se você obedece sua mãe, se você honra sua mãe, você vai honrar Deus. Isso está óbvio. Agora, se você trata sua mãe e seu pai mal, você não vai tratar Deus bem. Estão me entendendo? Essa é a grande diferença. Mas Deus ama você sabendo que você erra, sabendo que você é um pecador, que você não vale nada. Porque eu não sei vocês, mas eu não valo nada. Gente, eu vou falar, eu sou um lixo perto de Deus, perto de Jesus, Filho de Deus. Então, olha como Deus nos ama. Então, essa é a grande diferença, sabe? De um adotado, assim que Deus adota e cuida e ama. Ele ama a gente, e é isso. Olha que interessante, e a Leandra fala algo extremamente importante. O nosso valor está em Deus. Ao seguir o Espírito dele, ele pega os rejeitados. Quando o texto diz que ele nos aceita sem a gente ter a natureza dele é santa, divina, eterna, de amor, de sabedoria, de graça, de honra, de poder, de majestade. Meu Deus do céu, e a gente não tem nada disso. Aí por isso que ela fala, nós somos nada. Mas quando esse Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas, nos torna filhos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Né, Leandra? Que coisa maravilhosa. Então, pelo poder da adoção que Deus tem, Ele nos adota como filho. Seja filho de Deus. Aceita a identidade que Cristo quer te dar. O mundo quer dizer assim para nós, olha, você é lixo. Você não é ninguém. E realmente sem Deus nós não somos nada. Mas o amor de Deus é tremendo. Ele olha para mim, Ele olha para você e diz assim, filho, se chama de filho, simplesmente. Simplesmente. Ele, com os olhos humanos, nem eu, nem nenhum de nós aqui poderíamos olhar para o outro e ver qualidades. Mas Deus, Ele olha para mim, Ele olha para nós, Ele olha para você e vê a natureza de Deus em você, em nós. Só o amor de Deus. Por quê? Ele não olha com os olhos humanos, Ele olha o nosso potencial, o que nós podemos ser, o que nós somos de natureza, porque nós nascemos na mente dEle, no coração dEle, na alma dEle. Nós nascemos do propósito de Deus. Então Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos caído. Nós olhamos para nós e vemos o nosso fracasso, o nosso pecado, mas Deus olha para nós e nos vê santo, salvo, curado, abençoado, transformado, nos vê como filho. Que coisa linda. Aceita ser filho de Deus. Aceita aquilo que Deus diz que você é. Você é filho. Amém? Segundo, primeiro são características de filhos de Deus. Primeiro é adotado. Ou melhor, característica daqueles que andam de acordo com o Espírito de Deus, são adotados por Deus como filhos, e aí tem essas características. Primeiro, é adotado, aceita ser adotado por Deus. Porque você deixa de ser uma pessoa que não tem a natureza de Deus. Por que Ele nos adota? Porque nós não temos mais a natureza dEle, e Ele quer que a gente tenha a natureza dEle. E isso é ruim? Isso é bom demais. Né? Segundo, confirma que nós somos filhos de Deus. Olha lá. No verso 16 diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Olha que coisa linda, o Espírito de Deus, Ele confirma no nosso coração que nós somos filhos de Deus, Leandro. O que é isso?
Ele dá certeza, o nosso relacionamento com Ele faz com que Ele confirma no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Quem é filho sabe que é filho. Quem é filho de Deus sabe que é filho. Não tem como a pessoa querer enganar a Deus dizendo, você é meu pai, se não for filho. Por isso que Jesus diz assim, eu tenho Deus como meu pai, Ele é meu pai. Por isso que Jesus orava, Pai nosso que está no céu. Ele fala, meu pai. Na cruz ele falou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Para ressuscitar Lázaro, ele disse, Pai, graças te dou, porque tu me ouviste, né? Então, ele sempre falava Pai, o relacionamento de Jesus com Deus era Pai. Por quê? Porque o Espírito de Deus nele confirmava que ele era filho. Quem ouve o Espírito Santo de Deus tem essa segunda característica. O Espírito Santo de Deus confirma nele que ele é filho. Quer dizer, ele tem certeza que ele foi adotado. Aí, Gustavo, que coisa linda isso, né? O Espírito Santo, você sentiu o Espírito Santo falando, sabe, cara, você é filho. Quando às vezes o camarada quer desviar, quer fazer as coisas erradas, fica preso, faz igual Pedro, né? Fica olhando dos lados e acaba afundando e começa a errar, começa a sentir, vamos dizer assim, uma crise de identidade. E aí Deus fala, cara, para com isso, você é filho. E aí a gente para ouvir e fala, é verdade, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu sou filho. Então o próprio Espírito de Deus confirma em nós que nós somos filhos. O que você acha disso, Gustavo? Eu acho incrível. Todas as vezes que eu paro para pensar, eu falo, eu não mereço. Igual o Leandro falou, a gente não é nada comparado a Deus e o amor dele é muito grande. E muitas coisas foram faladas e eu lembrei de vários versículos, de várias coisas. Mas eu lembrei de uma coisa muito importante que o Senhor fala disso há muito tempo, né? Que o ser humano em si, ele sente necessidade de Deus. Que o tempo inteiro na história da humanidade as pessoas criaram deuses porque elas sentiam necessidade de um Deus. E Deus, Ele veio até aqui, se fez presente no nosso meio e se apresentou e, sabe, a natureza dele vive até hoje nos nossos corações e as ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor. E a mesma coisa com a gente, quando a gente reconhece que a gente é filho de Deus, a gente é uma ovelha que reconheceu a voz do pastor, e a gente tá lá ouvindo a voz de Deus, e Ele é misericordioso com a gente o tempo inteiro, e a humanidade continua sedenta por Jesus, né? Por paternidade em si, né? A humanidade precisa de um pai, precisa de alguém que esteja lá e que seja sua proteção, de um colo, né? E ainda hoje as pessoas continuam seguindo outros deuses, né? Porque acho que, se eu não me engano, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, né? Então eles não conseguem ver que, por causa dos seus próprios interesses, que eles são filhos e eles são amados, sabe? A humanidade sente esse vazio e de que eles precisam ser amados e vão tentar preencher de todas as formas, mas eles não vão encontrar o verdadeiro e o perfeito amor, que é o amor de Deus. E todas as vezes que eu paro para pensar nisso, eu falo, eu não sou nada. Deus, muito obrigado, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, porque eu não tenho como explicar, sabe? Que é incrível o amor dele pela gente e sobre esse espírito de paternidade, porque ser adotado é estar na família, é carregar com a gente o nome, a gente é cristão, a gente carrega com a gente o nome de Jesus, que é o nome acima de todo nome. É um privilégio ter com a gente esse nome poderoso, é um privilégio ter com a gente o Espírito Santo dentro do nosso coração. E a gente não merece, mesmo assim ele vai lá e fala, você é filho. E quando você sente, igual o Senhor comentou, quando você sente que você é realmente filho, esse sentimento de que você sabe que você é filho de Deus, não há nada que compre isso, não há nada que faça você trocar isso, porque uma vez que você reconhece que você é filho de Deus, que você está na presença dele, nada te tira de lá. E eu tenho isso como um lema, um guia, porque isso é sempre muito forte no meu coração. E eu acho incrível, incrível, incrível. Todas as vezes que eu paro para pensar o quanto Deus nos ama, é pouco ainda, sabe? Eu falo, é pouco, eu não amo nada. Leandra, como você se sente, em cima disso que o Gustavo está falando, quando em meio às lutas, tempestade, problemas, que é normal, né? Mesmo você sendo muito jovem, você tem vários problemas, como todo mundo tem. E aí, mas no meio das lutas, aí você para e quando você ouve o Espírito Santo falando, Leandra, você é filha. Como você se sente? Pastor, eu posso falar aquele negócio que eu falei ontem? Sim, pode.
eu tava falando ontem na reunião também que um dia eu fui pra uma festa. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Não vou falar de você, falar comigo. Foi eu e um pessoal pra uma festa e eu já tava na igreja, eu já tava um tempão. Pra vocês verem que eu sou da igreja, eu vou errar. Se um dia vocês me verem errando, não se assusta, porque eu sou pecadora. Mas eu sei que eu sou pecadora, por isso que eu peço perdão. Enfim. Aí eu tava lá na festa, eu nunca tinha bebido. Ai, que vergonha. Aí naquele dia eu bebi. E aí... Você tinha quanto tempo na igreja, mais ou menos? Já era convertido uns 2, 3 anos? Mais ou menos. Ai, não lembro. Foi em 2017, por aí. Estava começando na fé. Não, foi em 2017 que eu fiz. Eu entrei em 2015, não foi? Tá. É, por aí. 2 aninhos. 2 anos na igreja. E aí eu fui pra essa festa, bebi, pá. Mas na hora que eu bebi, o Espírito Santo falou assim, por que você fez isso? Aí, no meio da festa, eu fiquei mal. Aí eu bebi, parei e fiquei... Aí tava Era uma festa familiar? Não. Não? Ah, tá. Então deixa eu falar. Uma festa de mundana, de jovens. E aí tava lotada. No meio da festa eu parei, coloquei assim, fiquei quieta. Aí eu brincando, como sempre, com o pessoal, conversando, mas sem beber, porque eu já tava mal. E aí a festa toda eu fiquei mal. Indo embora, aí Deus falando comigo, por que você fez isso? Espírito Santo, né? Por que você fez isso? E eu aqui, ó, andando, cheguei em casa, todo mundo lá rindo, eu deitei e chorei. Ó, chorei. Aí no outro dia era culto. Aí eu falei, não, vou pra igreja, normal. Chega aqui, Deus falou comigo, porque você fez isso, eu te amo, porque você fez isso e tal. E me incomodando, o Espírito Santo me incomodando. Pra você ver como ele é incrível. Aí eu chorando aqui no meio do culto. E aí quando terminou o culto, Deus falou, fala pra sua líder. Porque eu não ia falar não, eu ia guardar pra mim. Por quê? Pra que ela vai saber? Entendeu? Só eu e Deus tá ótimo. Mas eu falei, não, vou falar. Aí nós estávamos numa reunião e eu comentei com ela que era a Camila Chagas. Aí eu comentei tal e tal, eu pequei. Eu errei, eu bebi no meio de uma festa e tal. E aí ela conversou comigo, falou que eu ia ficar um tempinho assim, pensando no que eu fiz, né, que foi errado. Enfim, mas pra vocês verem como a gente erra e o Espírito Santo fala, tá errado. Então se um dia você cometer algo, você sabe que você cometeu. Não culpa Satanás, não culpa ninguém, culpa você, porque foi você o culpado, entendeu? Porque o pastor me falou assim, no meio do culto, que Satanás não tem como ouvir o que você está pensando. Então, o que você pensou naquele pecado você fez, lógico que Satanás te ajudou. Ele falou, vai, faz. Mas foi culpa sua, você fez. Entendeu? Porque só Deus sabe o que você fala, o que você pensa, que é a mesma coisa, aonde você vai, entendeu? Então, para você ver como o Espírito Santo vive entre nós. Então, mesmo você esfriado assim, com amor, como pode dizer, gelado, né? Geladinho dentro de você, Deus, ele tá aí. Porque quando você sente Deus uma vez, você vai sentir o resto da sua vida. Se você é uma pessoa que estava na igreja e saiu, é porque ela não conhece Deus. Porque quando a gente conhece Deus, que é a verdade, a gente vive nela. É como se você gosta da mentira, entendeu? Você está gostando da mentira e vai fazer mentira. Quando você gosta da verdade, você vai fazer a verdade. E essa é a grande diferença que o pastor está falando e o Gustavo também. É isso aí. Como é bom quando a pessoa ouve o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus ama, né, e repreende, direciona, ele é o nosso guia, né? Ele nos conduz. E aí não precisa o seu líder ficar chamando a sua atenção, não precisa o seu pastor falar o que você tem que entrar, onde você pode entrar, a roupa que você tem que usar, o que você pode beber, o que você pode comer. Não, a igreja, ninguém vai disciplinar você, ninguém vai ficar pegando no seu pé. É o Espírito Santo que vai ser seu guia, que é o seu guia, que é a nossa direção, que nos conduz. E quando nós ouvimos Ele, nós crescemos, né? Nós crescemos. E olha lá que coisa boa. Encerrando agora, a terceira característica aí, ó, de quem é guiado pelo Espírito de Deus. Está lá no verso 17. Olha só. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha que coisa linda. Se é filho, olha o que Deus está dizendo aqui. Adoto você como filho, mesmo não tendo a minha natureza, mas eu adoto você como filho, dentro das leis de Deus, dentro das minhas leis, e eu ainda tenho herança para você, porque você passa a ser filho. Todo filho tem herança. Meu Deus, você tem noção do que é isso? O texto diz que nós temos herança como co-herdeiros de Cristo. Através de Cristo nós recebemos a herança de filho.
Então nós não somos qualquer um, né, Leandro? Nós não somos. O mundo quer que a gente seja lixo, o mundo quer que a gente esteja para baixo, que você não tenha prazer na vida, que você se sinta, sabe, um peso na terra, que você não sabe, o mundo quer pregar para nós, presta atenção nisso, que nós só somos felizes e que Deus só está na nossa vida se a gente tiver sucesso, tiver muito dinheiro, tiver carro, tiver fama, né? Aí sim nós somos filhos de Deus. Isso é mentira. Quem é filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Meu Deus do céu, viu? Quem está me entendendo aí? O texto diz que o filho de Deus não é quem tem muito dinheiro, o filho de Deus é quem tem a direção do Espírito de Deus, quem ouve o Espírito de Deus. Quem ouve o Espírito de Deus aí? Quem ouve o Espírito de Deus aí? Bem? Então nós somos filhos. Bem? Então, olha que coisa linda, para encerrar, nós somos herdeiros. Isso significa que Deus fez promessas, Leandro. Nós temos muitas promessas. Deus vai nos colocar em honra, no tempo certo, na hora certa. A Bíblia diz que o que Deus preparou para os seus filhos, olhos humanos jamais viram, mente humana não pode imaginar a grandeza daquilo que Deus preparou para os seus filhos. Aceita essa unção em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Vamos orar? Tá? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, declaramos a unção de filho, a unção de adoção sobre o teu filho. Receba a unção de filho em nome de Jesus. Receba aí a unção poderosa de filho de Deus. Aceite ser aquilo que Deus diz que você é. Você é filho. Deus transmite para você a unção de filho. Receba o Espírito Santo de Deus confirmando em você que você é filho. Você é o que Deus diz que você é. E Ele, como filho, declara: você é herdeiro, herdeiro das promessas, herdeiros da paz, herdeiro do perdão, herdeiro da santificação, herdeiro da vida eterna, herdeiro de reinar com Cristo. Você, como filho, recebe todas as heranças que Deus destinou a você. Então receba isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Está abençoado em nome de Jesus Cristo, e até sexta-feira e domingo, recebendo uma palavra, a oração, e sendo poderosamente abençoado em nome de Jesus. A paz.